confie na sua criança. Você confia na atitude dela? Você conversa com ela? Ai, mas meu filho é muito bebezinho, ele não entende. Será mesmo? Hoje eu vim provar para vocês que as crianças entendem tudo e mais um pouco. Então, ó, fique ligado no nosso book de mãe de segunda a sexta, 12h50, para a gente aprender a ser uma mãe melhor, um educador melhor, um professor melhor, ter a consciência do que realmente a gente está fazendo com as nossas crianças, hein, gente? Eu vou dar vários exemplos. A gente está seguindo um roteiro do livro Crianças Sem Limites, da Isa Minatel, um livro que eu comecei quando eu descobri que estava grávida. Então a gente está na hashtag 8, a gente está na 8ª parte do livro. Então se você quiser ver as outras, tá? É só você procurar no canal no YouTube ou no IGTV do Instagram, beleza? Vamos começar? Olha só, gente, é impressionante. Se você não acredita, como é que eu posso te dizer? Você tem que conviver com uma pessoa que segue esse caminho da educação consciente como eu faço, tá? Porque sim, as crianças são sensacionais. Quando ainda não andava, com 8 meses, o Petrus, que é o filho, né, da Isa Minatel, usava um andador daqueles de rodinha que a criança entra. Mas quando saía para a sacada do apartamento, ele não conseguia voltar, pois o andador ele enroscava no degrau que existia. Ficava ali gritando feito um desesperado para que alguém fosse e levantasse um pouquinho o andador para ele poder passar. Foi então que eu pensei: vou ensinar ele mesmo a fazer isso. Na próxima vez que a situação se repetiu, eu disse: filho, pegue no andador e levante assim, ó. E fiz uma demonstração do que ele deveria fazer. O mais incrível foi que ele fez. Ele levantou a parte da frente e conseguiu passar. Ele ficou mais autônomo e independente também. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Num coquetel, o Petrus apontando para um salgadinho. Eu dei o salgadinho. O Petrus apontando. Um doce. Pode pegar, filho, este você pode alcançar. Depois que comeu. Toma um guardanapo, limpe a boca e as mãos. O Petrus fez a limpeza bonitinho. Um rapaz que assistia tudo perguntou. Isso já aconteceu comigo, ó. Praticamente todo dia que eu saio com a Isis na rua, as pessoas perguntam: que escola que ela tá? Quantos anos ela tem? Porque realmente eles ficam impressionados como que uma criança daquela idade consegue por conta própria fazer certas coisas. Aí eu respondi: 1 ano e meio. O rapaz: nossa, já entende tudo? A Isa respondeu: as crianças entendem desde muito cedo. Os adultos é que não entendem que as crianças entendem. Olha essa frase. Próximo exemplo. Depois de uns bons meses sem trabalhar por não poder colocar o Petrus com 1 ano e 9 meses na escolinha e por ter ficado sem babá, eu encontrei uma nova babá. Estava prestes a sair, logo depois do almoço, para uma reunião que me tomaria a tarde inteira. O pequeno, que vinha dando excelentes demonstrações de estar bem adaptado à nova babá, começou a chorar e a me agarrar quando percebeu que eu estava de saída. Quantas vezes isso, hein, gente? Quantas vezes? Parei tudo, peguei no colo, abracei, beijei e disse: venha comigo, vamos conversar um pouquinho? Sabe onde a mamãe tá indo? Agora, às 1h15, a mamãe tem uma reunião rápida. Depois, às 1h30, a mamãe tem uma reunião demorada que vai até umas 6 horas. Enquanto isso, você vai ficar aqui com a tia babá. Vai brincar, vai tirar uma soneca, vai acordar, vai comer, vai passear. E depois a mamãe também vai voltar para ficar com você. Combinado, meu amor? Você me espera? Ele estendeu os bracinhos para babá e do colo dela falou: tchau, mamãe, e abanou a mãozinha. Tchau, meu amor, respondi e fui trabalhar feliz de saber que ele ficou bem e tranquilo e absolutamente emocionada em constatar o tamanho da compreensão que pode ter uma criança tão pequena. Lógico, gente, em alguns momentos é possível que isso não aconteça desse jeitinho, mas eu já fiz isso várias vezes com a minha filha e se ela tá sem fome, se ela tá descansada, se ela tá tranquila, assim, né, tipo, tá com todas as necessidades atendidas, quando eu falo que eu vou trabalhar e depois eu vou voltar e depois a gente vai brincar, ela entende. E o sofrimento não é o mesmo.
tá? Às vezes ela até fica assim e tal, mas a gente precisa se comunicar com as crianças, a gente precisa saber que eles estão nos ouvindo e eles estão compreendendo. Próximo exemplo. Há algum tempo estava com uma família que, como é muito comum, subestimava a capacidade de compreensão de seu filho de 2 anos. Falando sobre a vontade deles de que a criança parasse de usar chupeta. Disseram que ela só pediu o objeto na hora de dormir. Ocorre que falaram tudo isso, incluindo o nome do objeto, na frente da criança, que imediatamente abriu a bolsa e pegou a chupeta, pondo-a na boca. Os pais repreenderam. Não, filho, agora você não vai dormir. Guarde a chupeta. O que eles sequer perceberam foi que eles mesmos deram um estímulo à memória da criança quando falaram sem cuidados sobre o objeto na frente da criança, que já entende muita coisa. Quantas vezes subestimamos a compreensão dos pequenos ao nosso redor? Falar sobre a criança na permanência dela, achando que ela não está entendendo, é uma ignorância dos adultos. Quantas vezes, hein? Ah, você acha que tá falando ali com o adulto? Ah, porque meu filho é assim, porque meu filho é assado. Às vezes falando coisas negativas. Quantas vezes, né, gente? Ignorância. Próximo exemplo. Para quem ainda duvida da capacidade de compreensão dos bebês, meu filho Petrus, com 1 ano e 1 mês, tinha acabado de aprender a andar, naquela fase em que eles mexem em tudo, abrindo e fechando todas as portas. Estava uma noite fria e ele abriu toda a porta da sacada. Eu disse: ai, que frio, meu filho, fecha a porta, meu amor, fecha. Gosto sempre de terminar a frase repetindo a orientação, no caso, fechar. Porque a última palavra, programação neurolinguística, é a que fica. É o que você quer que você tem que falar no final. E não o que você não quer. Lembra disso, tá? Isso é PNL. Vamos lá. Repeti mais umas 2 vezes até que ele fechou a porta. Nesse meio tempo, o Theo, o nosso cachorro, tinha saído e acabou ficando do lado de fora. Percebendo a situação, eu disse: ah, tadinho do Theozinho, ficou do lado de fora. Abre a porta, filho, pro Theozinho entrar. Abre! E não é que o bebê abriu a porta, puxou o Theo pela coleira e fechou a porta novamente? Fiquei espantada. Muitas vezes não vemos resultados brilhantes por não demandarmos as coisas achando que eles ainda não corresponderão. O limite às vezes está mais em nós do que neles. Crianças nascem sem limites. O difícil é continuar assim, convivendo com os adultos. Próximo exemplo. O Petrus começou a falar: água, água, água. Entendi que queria água e dei o copo a ele. Insatisfeito, ele agarrou a geladeira e começou a gritar: Abi, 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 Abi. Uai, por que ele quer abrir a geladeira se já lhe falei de água? Se já lhe dei a água? Abri e ele pegou o vidro de suco concentrado de maracujá, me deu, apontou o copo com água e disse: suco, suco, suco. Coloquei um pouquinho do suco, dei açúcar e devolvi o copo a ele. Tomou e saiu feliz. Quando contei para o meu marido, ele me disse que no dia anterior ele estava preparando o suco e o Petrus ficou assistindo a todo o processo atentamente. Daí, quando quis o suco, não pediu diretamente. Pediu primeiro a água, depois abriu a geladeira, depois acrescentou o suco, indicando parte a parte do processo. Gente, comunicação com criança é... meu Deus, sei lá, 90% da educação. A gente precisa entender o que as crianças querem nos dizer. Vocês já imaginaram como é difícil a gente viajar para um país que a gente não entende a língua e a gente quer se comunicar? Imagina isso todos os dias, porque com a criança, ela nasce num país que ela não sabe a língua ainda e ela precisa se comunicar. Quantas vezes a gente briga com a criança? Vocês já imaginaram viajar para um país e as pessoas ficarem brigando porque você não sabe a língua? É isso que a gente faz com as crianças. Vamos para o próximo exemplo. Hoje estava preparando o jantar com o Petrus e meu bebê de 1 ano e 7 meses no cadeirão de alimentação e para que conseguisse esperar, fui dando uns petiscos como uvas e queijo picadinho. Na primeira vez que ele esvaziou o potinho e ainda queria mais, gritou e arremessou o pote no chão. Eu disse: filho, quando quiser mais, você pode pedir. A mamãe coloca mais uva para mim. Mamãe, coloca mais uva para mim, por favor? E servir mais uva. Na segunda vez, arremessou o pote de novo. Seguiu-se a mesma orientação.
Na terceira vez, falou e gritou e não arremessou o pote. Fiquei toda feliz. Olha só, presta atenção no detalhe. Elogiei e comemorei. Como meu marido só acompanhou a parte da comemoração, expliquei-lhe que das 2 outras vezes ele havia arremessado o pote e que desta vez tinha pedido sem jogar. Por isso eu estava elogiando. Imediatamente após eu finalizar a fala, ele arremessou o pote novamente. Subestimei, achando que o pequeno nem estava prestando atenção. E quando falei sobre jogar o pote no chão, ele serviu de gatilho para o seu cérebro executar novamente a ação. Então, pensa com carinho quando você for falar da criança para outra pessoa perto da criança. Próximo exemplo. Moramos em apartamento e as crianças amam a liberdade. O Petros, de 1 ano e 8 meses, também adora os passeios ao ar livre. Dessa vez me espantou com a capacidade de compreensão que demonstrou. Após passar bom tempo dentro de casa, brincando e dançando, olhou para a porta da sala e deve ter se lembrado dos bons passeios que fizemos sempre que passamos por ela, e começou a bater na porta e olhar para nós. Entendemos rapidamente, mas ele estava só de fralda, então teríamos que trocá-lo antes de sair. Achei que ele faria um escândalo por não entender isso. Mesmo assim, resolvi tentar explicar. Oba, vamos passear. Agora vem aqui para trocarmos esta fralda e colocarmos a camiseta e a bermuda para a gente sair. Ele veio sorridente, dando a entender que sabia exatamente que depois de trocar de roupa ia mesmo sair. E assim foi. Gente, as crianças são fantásticas, né? Elas são demais, né? Eu, apaixonada. Vamos lá. Tudo isso eu vivendo com a minha filha hoje, tá, gente? Se você tem criança maior aí, tudo isso ainda pode ser aplicado, tá? Vai alinhando e adequando. Algo que é recorrente na relação dos adultos com as crianças é a fala: fulaninho não gosta de cebola. Cheguei a uma conclusão interessante com o Petros, meu filho de 1 ano e 9 meses. A criança faz cara feia e tende a recusar alimentos que fujam à expectativa momentânea dela. Como ele tinha problema de intestino preso desde os 2 meses, sua alimentação era composta preferencialmente por alimentos laxantes, razão pela qual aos quase 2 anos ele nunca mais havia provado maçã. Acontece que estava numa fase de intestino solto e quis comer morangos. Para não piorar a situação intestinal, cortei alguns morangos e coloquei pedaços de maçã no meio, achando que isso equilibraria a situação. Quando fui ver, o pequeno separou todas as maçãs e comeu apenas os morangos do potinho. Poderia chegar à conclusão óbvia: o Petros não gosta de maçã. Isso me faria parar de oferecer a maçã a ele e, pior, repetir na frente de milhões de vezes: o Petros não gosta de maçã, o que consolidaria para sempre o afastamento do Petros à maçã. Para dar um final feliz a essa história, vamos voltar à conclusão apresentada inicialmente. Quando a criança espera determinado sabor e lhe vem outro à boca, ela pode fazer cara feia e recusar ainda que goste. A prova foi que, dias depois, o Petros me viu comendo maçã e pediu. Dei prontamente e ele comeu as mordidas meia maçã. Então vamos dar sempre a segunda, a terceira e até a quarta chance para as nossas crianças provarem os alimentos. Até porque pode ser que apreciem as coisas feitas de outras formas, com outros temperos, em outros momentos. E nós também somos assim, né? Gente, a minha filha sempre comeu maçã com casca. E aí, não sei porquê, ela começou a tirar a casca para comer. Eu não sei se ela viu alguém, porque eu não tô o tempo todo, as 24 horas com ela, né? Então, a gente não sabe o motivo. Mas o que é mais importante é assim, eu sempre dou a maçã com a casca. E aí, se ela pedir para tirar, eu tiro, ou ela mesma consegue tirar com a boca. Mas não subestime, porque em algum momento talvez ela vá querer curtir comer com casca, ou se ela vê alguém comer com casca, ela vai querer. E aí se você falar assim: meu filho não come maçã com casca, só come sem casca, deu, cortou tudo, acabou-se, né? Então, não vamos reafirmar, rotular um gosto, uma preferência da criança, ainda mais que agora ela já está se desenvolvendo. A gente também é assim, né? Quantas vezes a gente não come alguma coisa anos da nossa vida e em um determinado momento, por algum motivo, às vezes até obrigado por não ter outra coisa, a gente come e acaba gostando, né? Então a criança está construindo isso e a gente tem que cuidar para não desconstruir algo que ela ainda está construindo, tá?
Então é isso. Gente, tem mais uma parte aqui das conclusões, né, de todas as coisas, mas eu acho que por hoje é isso. Eu espero que vocês estejam curtindo, tá? Eu não me apresentei no começo, eu sou a Liz Giacomelli, sou formada em Programação Neurolinguística, Jornalismo, Educação Consciente e estudante de Psicologia Positiva. Trabalho há 20 anos com criança, tenho uma empresa chamada Mundo da Carlota de recreação, onde eu treino os recreadores, né? E sou mamãe da Isis, de 2 aninhos. De segunda a sexta, 12h50, a gente se encontra aqui, tá bom? Pra gente conversar um pouquinho sobre criança e ser mães, professores e pessoas melhores para esses nossos pequenos que vão virar adultos, né? Então, até o próximo vídeo, e eu espero você. Se você gostou, comenta, compartilha, curte, dá um jeito aí de fazer esses conhecimentos chegar a mais gente, tá bom? Tchau, tchau!